passando nesta rede, que é uma coisa muito importante que o Senhor tem colocado em nossas vidas, que é a internet. Sabemos usá-la para podermos levar a Tua palavra. Mas eu agradeço a Ti mais ainda pela vida do Jair, Senhor, ali, da Neide, que vão levar a palavra para nós, que nós possamos ter entendimento, que nós possamos, sim, alcançar algo de melhor no dia a dia daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Não permite que nada venha atrapalhar essa reunião, Senhor. Amém, Deus. Nenhum mal que venha querer nos tirar a direção da alegria de saber que o Senhor tem sempre algo de importante em nossas vidas. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu agradeço e te peço para direcionar tudo aquilo que tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado, a origem do pecado. Porque o pecado em si, ele nos detona, ele leva nós para baixo e para um lugar que não é o lugar que Deus quer que nós vamos viver a eternidade. Amém? Eu vou ler um texto. Amém, é verdade. Eu vou ler um texto aqui, e vocês podem me cortar para a hora que vocês quiserem falar, podem me cortar, porque é para a gente debater, não é só eu falando, tá? Vocês podem porque o estudo que vamos fazer aqui sobre o pecado, tem 13 perguntas. E essas perguntas, eu quero que vocês podem falar sobre elas. Mas eu vou ler um texto aqui, que se encontra em Gênesis 3:6. Aí depois nós vamos aprofundar em outros que vai falar sobre a origem do pecado. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela não estava com Covid, né? Não estava com Covid não, porque estava com paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento. E tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido, que também comeu. Então nós vemos aí que algo que o fruto, que a árvore, que o fruto ele era desejável, era um fruto agradável, parecia agradável ao paladar. E também oferecia discernimento. Porque eu não li os versículos anteriores que a serpente mostrou para ela a maneira do que ela... Nós vamos ler mais na frente. Então, esse fruto que ela comeu, nós também nos nossos dias hoje, nós largamos de viver o que Cristo quer e nós continuamos a comer desse fruto também. Nós vivemos comer. Só que aí, o que nós temos que fazer é sermos fortalecidos no Senhor, para que quando desse fruto vier a ser oferecido para nós hoje, que são as coisas que o mundo tem nos oferecido, ofertado, que aparentemente é bom e agradável aos nossos olhos, mas no futuro é perdição. É algo que não é atraente para a nossa vida eterna. Então ele só é desejável ao momento, igual o fruto foi desejável no momento e agradável no momento. Mas quando comeu, descobriu que era prejudicial. E aqui nós devemos ter cuidado com os frutos que o mundo está oferecendo para nós. Amém? Então aqui, quando ela se come o fruto, logo vem a queda do homem. Adão e Eva caíram no pecado, né? Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho do evento que foi a queda de Satanás, onde se inicia, onde que dá a origem do pecado. Amém? Lê, cadê o seu celular? Tá atrás de você aqui, peraí. Lê o... Para isso a gente vai ler Ezequiel, capítulo 28, o versículo 12 ao versículo 17. Não é NVI, né? Não gosto. Não é NVI não. Ezequiel 28. Mas essa internet está ruim, tia Laura? Nossa. Tá ruim.
sua tia tá ali. 28 o quê? 28, 12 a 17. Leia. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o zelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Aqui, até quanto? Até o 17. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste, pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, nós vemos aí a qualidade que era esse anjo. Dentro do meio cristão, é conhecido como recusa, amor, e liga de volta. Você recusou, quando Cadê a avó? Cadê a avó? o anjo em si, nós no meio cristão, ele se apresenta como Lúcifer, mas a Bíblia em si não mostra, não fala que é Lúcifer. A Bíblia apresenta e fala que ele era um anjo, como fala aqui, você era modelo de perfeição. Olha a qualidade que Deus deu para esse anjo, uma formosura além do normal. É modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Aí, quando tudo isso se acontece, quando tem tudo isso, ele se deixa levar pela sua beleza, seu orgulho, e quer tomar o lugar de Deus. Não bastava ser uma criatura de Deus, queria ser Deus. Então, há o perigo também de nossas vidas em nós, quando nós deixamos de fazer, que Deus venha fazer a vontade dele em nossas vidas, nós vamos querer fazer a nossa vontade própria. É um perigo também. E esse foi o que o anjo fez. Eu vou subir acima das estrelas, vou subir no topo mais alto e vou ser superior a Deus, eu vou ser acima de Deus. E como que isso... Mas isso acontece no dia de hoje a respeito das igrejas, né? Porque as pessoas não deixou de fazer isso. Realmente. Você já está no nosso coração no dia a dia e das pessoas, porque você vai numa igreja, a igreja cresce e aquele pastor, aquele bispo já coloca ele que é bispo, já coloca ele no topo e ele quer ser melhor já do que Deus ali, quer dizer, não foi só naquele tempo. Sim, mas é aí que eu estou mostrando o nosso cuidado nos nossos dias para que deixar Deus fazer a vontade dele sobre as nossas vidas, não nós queremos impor sobre a vida igual o irmão falou, querer se achar o bambambam. Então, aí onde que o inimigo caiu do cavalo. Porque a criatura não pode querer ser a mais do que o seu Criador. Então, não tem como. Mas aí olha, vamos ler mais um texto aqui. Isaías 14, o versículo 13 e o versículo 14. Você que dizia... Isaías 14, versículo 13 e o versículo 14. Você que dizia...
Desculpa. Como? Isaías 14. Capítulo. 14. Isaías capítulo 14, o versículo 13 e 14. Ok, obrigada. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do mais alto santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Então, ele quis igualar a Deus. Ele quis igualar a Deus. Então, aí aonde que nós não podemos, deixa bem baixinho. Nós não podemos deixar nos elevarmos ao nosso ego, ao nosso prazer mundano. Nós temos que viver, deixar Deus fazer em nós o que Ele quer e que nós servimos a vontade dEle segundo a palavra dEle. A palavra que Jesus Cristo nos deixou para que nós venhamos ter uma vida íntegra com Deus. Não querer deixar nos elevar. É bem interessante o propósito de Deus com respeito a essa forma como Lúcifer fez, que ele deixou isso bem claro, e a soberba, né? Que Deus detesta a soberba, né? Que ele odeia, né? Ele não aprova a soberba, porque a soberbice entorpece a mente do próprio ser humano, né? Se soberbeu e o próprio anjo, que dirá nós, né? Que somos a imagem e semelhança de Deus. E a gente vê isso no Nabucodonosor, né? Que ele, quando diz lá, falou: olha, tudo isso aqui eu construí, que ele se cresceu, o Senhor mostrou. Então, vai se cumprir ali que você vai ter a sua maldição ali. A mesma coisa acontece aqui no texto que o senhor acabou de ler, 28, 19, que falam que Lúcifer estava acabado e que faria todas as nações reconhecer, né, ver que aquele sentimento, aquela ação de sobriedade, soberba, não leva a nada. E aqui fala, bem interessante, que todas as nações que o conheceram estão apavoradas com medo que aconteça a mesma coisa com eles. Quer dizer, o Senhor deixa bem claro que isso ele não aprova, né? E aí os reis, por isso que aqui na terra tinha aquela, como é que eu posso dizer? Deus tinha muito controle sobre os reis, né? Sim. E por causa disso. Okay? Então, aqui nós falamos um pouquinho de Adão, do fruto com o comeram, e quando o anjo, que é o Satanás, que ele começou a se achar engrandecido, ele caiu. Mas aí eu faço a pergunta: qual é a origem do pecado? Qual é a origem do pecado? A desobediência. Sim, desobediência. A origem do pecado, o pecado originou quando Satanás e alguns dos anjos rebelaram contra Deus. Aí ele veio que isso aqui foi a origem dele. E a tentação de Adão e Eva sofreram, demonstrando que o pecado já existia antes dele. Então, a origem do pecado foi quando o anjo pecou e foi expulso. Aí depois que veio o pecado, Adão e Eva, mas já existia o pecado. Para isso nós vamos... só que eu vou ler, vou esperar vocês acharem aí. Mas se caso vocês quiserem que eu mande depois por e-mail, eu posso mandar isso aí. Apocalipse 12, 12. Sim, ok. Portanto... Apocalipse 12, 12. Ok. Portanto, celebram os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Então, o que ele quando ele fez com Eva e Adão,
quando ele desceu, ele já estava furioso, porque o tempo dele é curto, o tempo dele tem um prazo pequeno para que ele venha ganhar uma maior parte das pessoas, uma grande parte das pessoas nesse mundo. Então ele está furioso, ele está querendo aderir, quanto mais adébitos, igual ele trouxe uma leva de anjos com ele, assim também agora ele está querendo levar com ele para o inferno, para ele não ir sozinho, sofrer, padecer sozinho, junto com a galera. Uma porção. Celebra os céus e neles habitam, mas ai da terra e o mar, pois o diabo desceu, quando Jesus expulsou, desceu até vocês. E ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, ele vai fazer de tudo para levar a galera com ele. Aí, quem tem que nos precaver somos nós, para que nós não venhamos deixar ser levado pelo inimigo. Porque o que ele quer é que nós usufruímos das coisas dele, que ele apresenta como boas, igual eu já falei, entre aspas, para vivemos com ele lá. Mas para isso Deus nos deu algo para que nós venhamos viver uma vida com Cristo, não com o inimigo, que foi o seu filho na morte, o seu filho que morreu na cruz por nós. Para ver que Deus é tão perfeito, né? Tão correto, que ele não baniu o diabo completamente, né? Para você ver que ele sabia que vou mandar ele para a terra, e ali, quer dizer, nos confins, né? Vou tirar ele daqui, vou mandar ele para outro lugar e se faz aquilo que bem entender. O que é que acontece hoje, vendo hoje? A gente usufrui das metas do diabo. Televisão, computador, telefone, quer dizer, mas é o que o irmão acabou de dizer, tá? A seu dispor, mas você usa da melhor maneira possível. Deus é perfeito nisso, ele deixa dar permissão para que, né? Você vai usufruir disso, aquilo, outro. Você não precisa viver na era da pedra, mas você tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber usar, saber... Isso aí. Porque às vezes as pessoas... É o livre-arbítrio, né? Que o Senhor Exatamente, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Até porque as pessoas hoje, a maioria, muita gente aí coloca em primeiro lugar a tecnologia do que Deus, né? Exatamente. O que está acontecendo agora? Agora é uma artimanha de Satanás, essa coisa da gente, dessa praga, e o Senhor ter permitido, porque está nos distanciando de Deus, da igreja. De Deus, de estar próximo dos irmãos, de congregar, é uma artimanha. E verdade, aí, na internet, a gente tem que saber utilizar a internet para se achegar a Deus e achegar aos irmãos. Você vê que essa pandemia, essa artimanha foi tanta, né, que as igrejas deixou de ter aquela comunhão, né? Mas uma coisa, a Sônia sabe, a minha tia ouviu hoje eu falando, nós estávamos lendo o Pão Diário na manhã esses dias, não é só a internet, televisão, que a maneira que o diabo oferece as coisas pra gente, como coisas boas, como a serpente ofereceu para Eva um fruto que parecia ser agradável aos olhos e ao paladar, assim ele oferece no mundo hoje também. Nós estávamos lendo um Pão Diário, aí teve uma história, e nessa história falava que tinha um jovem, e fazendo faculdade, mas toda a vida ele foi assim meio excluído das pessoas, porque pelo jeito não tinha uma boa aparência, pelo que se fala aqui no texto. Aí ele já fazendo a faculdade, se converteu e estava vivendo uma vida íntegra com Deus. E essa menina, ele reconhecia essa menina, mas essa menina nunca tinha dado bola para ele. Uma menina, segundo fala, era uma menina, um avião, um trem, um modelo, uma coisa assim, uma coisa linda. Aí nunca tinha oferecido nada para ele, nem um diálogo, nada para ele. Aí quando ele estava buscando ao Senhor, o diabo tentou atrair ele de uma forma que mostrou essa menina na frente dele. E ela falou assim, meu pai tem uma cabana na montanha, ele vai viajar, vamos passar a noite lá? Uma tentação, né? Tentação,
O que quer dizer isso aqui? Porque aí ele pega e responde. Porque sendo que ela nunca tinha ouvido ele, visto ele, como ele fez aquela proposta para ele. Quer dizer, é diabo puro. Então, quer dizer, fugir da aparência do mal. E ele fugiu. Então, são detalhes que nós temos que aparentemente é uma maravilha, é uma coisa bela, uma coisa boa. Mas é só para aquele momento. E depois vem a dor. Isso nós temos que evitar. E nós podemos evitar, porque o que Cristo veio ao mundo, o Espírito Santo está nos acolhendo, nos demonstrando as nossas vidas, nos apoiando, para que nós possamos seguir uma vida íntegra. Mas para isso nós temos que buscar, temos que viver, senão nós podemos afastar do plano de Deus. É verdade. 2. Quando surgiu o pecado no mundo? Quando surgiu o pecado no mundo? Aí, no caso, foi quando a Eva e Adão. Eva e Adão. É isso aí. Quando se foi apresentada uma questão que era fato evidente que tinha sido uma negação. O Senhor falou, fazei tudo, menos não toca nisso. Então foi apresentado um outro questionamento, assim, olha, um racionamento diverso. Né? Eu acredito que mas é isso aí. Levado à obediência. Mas para isso aí nós vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Lembra? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Só um minutinho. Olha bem como que o diabo trata as pessoas. E ela perguntou-lhe, foi isso que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Olha bem, é para não comer. Ela já tirando a palavra da boca de Deus, colocando em Eva. O 2? É. Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores no jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha bem, no versículo 1, ela lança para Adão, para Eva, que não era para comer nenhuma dos frutos das árvores. Aí a mulher responde que não, só do centro do jardim. Aí no 3, a Eva fala que se comer, eles vão morrer. No 3. Deu 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Tirando a palavra da boca de Deus, colocando na mulher. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fala, irmão. É o que eu falei, e abriu os olhos mesmo, né? Porque aí a irmã acabou de ler, abriu os olhos e viu o pecado, viu a nudez. Então, mas aí que tá, é verdade. Ele quis colocar as palavras de Deus na mente de Eva, para que ela, distorcendo a palavra de Deus, Deus falou assim, que eles iam morrer. Só que a morte que Cristo estava falando era a morte espiritual. Não era a morte física, era a morte espiritual. Aí o Satanás vem, a serpente vem e fala que eles não iam morrer. Mas ia ficar ser sábios, né? Mas, Deus. Mas aí, só que Deus fala morrer a morte espiritual. E não era a morte física. E a serpente fala que, não, vocês não vão morrer. Mas vão morrer fisicamente, a serpente falou. E Deus espiritualmente. Então, aí, por falta de entendimento, eles comem do fruto e caem no pecado.
Mas o que eu quero lançar aqui é o cuidado que nós devemos ter, o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu quero deixar aqui a Chaneli também está lá. Eu quero deixar aqui um alerta que nós não venhamos nos preocupar, o cuidado de preocuparmos atrasado. Quando Deus escolhe Noé para fazer a arca, com o tamanho que deu tudo para Noé, Noé não duvidou. Noé foi e fez a arca. Da maneira que Deus falou, ele fez. E ele anunciou. Através da marretinha do martelo, lá está anunciando a palavra de Deus. Mas quando que ia chover, e quando eles duvidaram, esse velho está louco, tal. E quando chove, eles perceberam que o que Noé estava falando estava sendo correto. Eles perceberam? Assim foi Eva e Adão. Eles perceberam, mas o pecado já estava nele. Agora, para nossos dias, nós devemos ter cuidado para que nós venhamos perceber na grande tribulação. Quando Jesus Cristo vier, nós tudo já fizemos, buscar nas nuvens, com som de trombeta que os anjos tocando, arrebatar os mortos e ressuscitar os vivos. Aí nós devemos ter o cuidado para que nós não venhamos perceber ficando para a grande tribulação. Nós devemos buscar atentamente. E quando Cristo vier, nós não percebemos que nós vamos ficar para a tribulação, mas nós vamos subir com Ele para a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Amém. O que é pecar? Pode responder, vocês podem falar. O que é pecar? É uma coisa agradável. O que é pecar, minha mãe? Deixa a sua mãe responder o que ela falou. Ela tá prestando atenção em outra coisa lá. Então, olha, o que é pecar? Pecar... Eu acho que é no sentido... desculpa, irmão. Não, pode falar. Eu acho que é no sentido assim, o pecar é Deus, o momento que você faz tudo que vai contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que vai contra Os desígnios de Deus, os desígnios de Deus para o homem. Exatamente. Porque tem gente que coloca pecado em tudo. Com certeza. Né? Mas é porque cria aquele link. Por exemplo, eu não vou usar computador porque é pecado. Mas não é. Depende, é como a irmã Sônia falou, depende como se usa. Né? Tá. Então, eu tenho comigo isso, pecado, tudo aquilo que aflige o seu coração com Deus, o seu dia a dia com Deus, está ali, entendeu? Então, eu não coloco que seria tudo, porque eu já vi pessoas que realmente quase tudo que se faz é pecado. Então, esse é meu pensamento. Tá, então tá, mas é isso aí, o pecar é isso, mas o que é pecar? Pecar é errar o alvo estabelecido por Deus para o homem. O que Deus estabeleceu na minha vida, na vida de vocês? Pecar é errar esse alvo que Deus estabeleceu para mim e para você. O pecar é fazer com que eu não venha fazer a vontade, como o Carlos falou, fazer a vontade de Deus. Pecamos por pensamentos, por atitudes e por palavras. É desviar o foco que Jesus quer na minha vida e na vida de cada um. Esse é pecar. Quem peca? Todos nós. Todos os seres que são racionais. Você que respira. Eu acredito que o cachorro não peca. Não, tu respira não, cachorro. Eu acredito que o cachorro não peca. Não, os animais. Eu sou racional, sou racional. Então. A cobra até que. Entendeu? Não, mas a cobra só a cobra só peca quando ela for usada por Satanás.
Mas Pois tá. é, aí eu Quem... tenho uma certa implicância com ela. Não, mas a cobra não tem nada a ver com isso. A cobra não, foi o inimigo que usou a Foi cobra. só usada naquele Foi o período. inimigo. Nada, Ela só foi um alvo, né? Ela foi um alvo para ser usado pelo Satanás, pelo inimigo. Ela Mas foi um tá, alvo. quem peca? Todos os seres humanos. Todos os seres humanos. O pecado ele é universal. Universal. Todos. Agora nós vamos em 1 João 1,10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fizemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Agora, quem é mentiroso? É Deus ou é o ser humano? Porque quando nós falamos que nós não temos pecado, não é Deus que é mentiroso, é o ser humano que não vive a palavra de Deus, a presença de Deus. Então, esse aí que o pecado é todos, mas quem não falar que não tem pecado, ele é mentiroso. Ele não tem Deus em sua vida. Tiago 1,14 também fala da mesma. Tiago 5,15 também fala, tem referência, mas eu não vou ler. Quinta, os crentes pecam? Os cristãos pecam? É os que mais pecam. Na realidade... A palavra de Deus continua. Na realidade, todos pecam, né? Mas é porque o cristão, relacionado ao cristão, porque o cristão, ele há uma transformação de viver dignamente com Cristo. Quando ele aceita Cristo como único suficiente Salvador, ele se entrega, ele confessa que ele é filho de Deus. Ao confessar, então, é quando ele peca, aí ele é cobrado através disso. Mas os outros pecam, porque eles não pertencem a Deus, então não importa. Mas o cristão sim, porque o cristão vive em Deus, ele tem que permanecer fiel, tem que dar testemunho, tem que brilhar. Para isso aí, vamos ler 1 João 1, 8 e 9. Olha bem, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Na verdade, não está em nós. A verdade não está em nós. A palavra de Deus não está em nós. Cristo não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Então o pecado existe, mas quando nós nos entregarmos, aceitarmos a Cristo e sermos fiel diante de Deus, nós não vamos deixar de ter a culpa do pecado, mas Deus vai nos perdoar os nossos pecados. Ele vai nos fazer com que nós vivamos uma vida purificada em sua presença. Uma curiosidade agora, irmão, só mudar aqui um tiquinho, uma curiosidade agora, veio na minha cabeça. O que você acha se hoje, vamos supor, se o diabo pedisse desculpa a Deus hoje? É uma suposição, né? Olha, se o diabo pedisse desculpa hoje a Deus. O perdão, todos os perdões são perdoados. Só tem um pecado que não é perdoado, nós vamos falar mais na frente. Então, não há essa possibilidade, mas se houvesse essa possibilidade de pedir perdão do seu íntimo, ele é perdoado, Deus perdoaria, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, e Deus fala que ele perdoa todos os pecados. Se ele perdoa todos os pecados, ele não se referencia a um ou outro, sim todos. Judas. É Deus, né? Porque se fosse eu... Judas, ele não foi para o inferno porque... Ele foi para o inferno. Não, assim, eu não posso falar que ele foi para o inferno, isso aí é Deus e ele que vai julgar. Mas a nossa concepção que ele se matou, por quê? Porque ele quis, não porque ele tivesse pedido perdão em si, ele teria sido aceito para estar junto com o grupo naquele momento. Pai, perdoa, deixa eu permanecer nesse grupo aqui, eu fiz errado.
Mas ele não. O que ele virou as costas e foi assim, É enforcou. porque, na verdade, ele se sentiu culpado, né? Sentiu culpado, mas a culpa não foi. Então, mas se ele tivesse pedido perdão para Deus, para permanecer no grupo que ele estava, Deus tinha perdoado. Deus tinha perdoado. Só que a culpa dele foi tão grande que ele não se sentiu, se sentiu digno de ser perdoado. Tá faltando 3 minutos, né? 3 minutos. Então vamos falar mais um minutinho aqui, mais uma pergunta. Depois nós vamos parar. O pecado, nós podemos dividir ele em 2 classes. O pecado. Quais são as classes do pecado? Complicou, né? Mas é o pecado de comissão e o pecado de omissão. Comissão. Sônia? Ops, tem classificação de pecado aí, é que a gente está fulminado. Né? Então tá, mas nós vamos saber agora, vamos aprender agora. O pecado de comissão é praticar o pecado. Quando ocorre, pecamos fazendo o que desagrada a Deus. Esse é comissão. Quando nós fazemos algo que desagrada a vontade do Pai, é comissão. Pecado de omissão, quando nós deixamos de fazer o bem. Pecado de comissão, quando nós fazemos que Deus pede para nós não fazermos e nós fazemos. Eva, não come do fruto que está no meio do jardim. Não coma. Ela foi e comeu. Então é o pecado de comissão. Pecado de omissão é quando Deus fala para mim fazer e eu não faço. Jair, anuncia o evangelho a todas as criaturas. Anuncia o evangelho, prega. Jair, testemunha, viva a minha palavra. E eu não estou vivendo, eu estou omitindo esse pecado, pecado de omissão. Tiago 4,17, olha Tiago 4,17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É pecado de omissão. Porém, pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que você tem que fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Amém? Amém. Olha, nós vamos ficar aqui na pergunta número 6. Nós temos 13 questões, 13 perguntas. Aí vai faltar 7 para o próximo, porque o tempo já esgotou, já deu tempo aqui, vai fechar, vai faltar 1 minuto. Eu vou falar com Deus para nós encerrarmos aqui, beleza? E quarta-feira, se Deus quiser, nós estamos juntos de novo. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos gratos, Deus, por mais a oportunidade que tem dado a nós para aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida das minhas tias, da minha mãe, pela minha vida, pela vida da Neide, a vida da irmã Sônia, a vida do irmão Carlos. Que o Senhor possa estar, Pai, nos abastecendo através do Teu Espírito. O que eu não falei, o Espírito Santo possa estar completando os vossos corações, Senhor. Esteja, Pai, nos amparando, Pai, conforme a Tua vontade, não a minha vontade, Deus. Que nós possamos fazer o que o Senhor deseja que eu faça nas nossas vidas. Porque o que vem fora disso é obra satânica, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e nos livra, ó Pai, de tudo, ó Pai, que vem nos acarretar, tudo que vem a nos prejudicar nossa vida diante de Ti, Senhor. O Senhor possa estar nos protegendo, nos guiando, fazendo com que os anjos possam estar nos acampando, Pai, em nossas voltas, ó Pai. E que o inimigo que está ao redor não venha ter a brecha para nos alcançar, para nos prejudicar, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Esteja nos livrando desses problemas que está surgindo aí, dessa pandemia. Que o Senhor possa fazer de nós, ó Pai, um livramento, ó Pai, se for a Tua vontade. Mas se é de vir para nós, ó Pai, vai acontecer. Mas o Senhor vem dar força, o Senhor vem dar a liberdade de vivermos fora desse problema, Deus. Obrigado por tudo. Eu rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou. Amém.